vazando. Eu falei, rapaz, o negócio tá feio aí. E eles foram tão espertos que eles esconderam todos os carros, irmãos. Porque eu ia pegar, se eu visse um carro ali na porta, um negócio, e não tinha carro nem do lado de lá, não tinha um carro, estava um deserto aqui na porta. Eu falei, rapaz, na hora que eu abri a porta, então o povo estava tudo aí. Então fico muito feliz, irmãos. Me alegro muito aí pelo empenho de cada um. Sei que todo mundo se envolveu aí e foi uma bênção. E aquilo que eu falei ontem para vocês, né? É obviamente que nós não fazemos a obra do Senhor esperando algum retorno, algo em troca. Mas eventos como o que aconteceu aqui ontem edifica muito a nossa caminhada, nos fortalece, né? Nos dá assim ânimo novo, renova as nossas forças em saber que nós temos de fato aqui, fazemos parte de fato de uma família espiritual, de irmãos que amam uns aos outros e caminham conforme as Escrituras. Irmãos, e hoje eu quero continuar aqui compartilhando com os irmãos uma porção, né, da série que nós estamos aqui ministrando de Apocalipse. Hoje é o nosso terceiro encontro. Então, lembrando que o primeiro encontro a gente fez um resumo geral sobre as 7 cartas, né, e a ênfase aqui dessa série vai ser os 3 primeiros capítulos apenas, porque nós vamos enfatizar nas 7 cartas que foram enviadas ali às igrejas, 7 igrejas. Então nós não vamos passar por todo o Apocalipse, tá? Então aqueles irmãos aí que estão com aquela expectativa de escatologia, de fim dos tempos, da data, né, da vinda de Jesus, irmãos, então nós estamos bem longe disso. Nós vamos falar sobre de fato a ótica ali que Jesus passa para o apóstolo João em relação às igrejas, e ele se revelando ali também através dessas cartas. E hoje, então, nós vamos falar especificamente sobre a carta escrita à igreja de Esmirna, que está aí no capítulo 2. Nós vamos ler capítulo 2, a partir do verso 8. Você que está aí com a sua Bíblia, então abra ela aí, Apocalipse capítulo 2. Para quem é mais ruim de endereço, vai do final, de trás para frente, mais fácil você achar. E outra coisa, irmãos, como nós já havíamos combinado, eu sei que tem alguns irmãos nos visitando, sejam muito bem-vindos. Ao final nós iremos aí abraçar vocês, entregar uma lembrança aí para vocês, mas nós temos o hábito de não projetar o texto bíblico para que os irmãos tenham o hábito de trazer a Bíblia, né? Volte esse hábito de trazer a Bíblia. Eu sei que muitos irmãos usam aí a Bíblia digital, irmãos, mas eu quero encorajar vocês. Traga de fato a Bíblia mesmo de papel, vamos voltar a essência do Evangelho, né? Antigamente nós éramos reconhecidos por onde nós passávamos, muitas das vezes pelas vestimentas, pela forma mais tradicional de se portar, mas principalmente também, irmãos, quando você viu um crente indo para a igreja, você sabia que era crente porque estava com a Bíblia debaixo do braço. Aí hoje em dia a gente já não sabe muito bem quem é cristão, quem não é, porque a gente está cada vez mais se escondendo de se parecer com Cristo. Mas nós precisamos, irmãos, querer se parecer com Ele, buscar cada vez mais, mostrar mesmo para o mundo que nós temos algo, uma novidade de vida para esse mundo caído, que é o Evangelho. O Evangelho é essa boa nova, essa boa novidade, que é as boas novas de Cristo. Então, você que abriu aí, capítulo 2 de Apocalipse, coloque de pé, vamos ler aí o texto, a partir do verso 8. Se você não tem a Bíblia, quiser se juntar aí com alguém que tem aí perto aí para acompanhar, ou então abre aí no seu smartphone. Então diz assim, Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 8. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, o que estava morto e está vivo. Eu conheço as tuas obras e a tribulação e a pobreza, e eu conheço a blasfêmia dos que dizem que são judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas essas coisas que tu sofrerás. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Para que sejais tentados, e tereis tribulação por 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não será ferido pela segunda morte. Amém? Feche seus olhos, curve aí a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez.
Pai, nós te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor nos entregou até aqui, durante o louvor, durante o cumprimento da graça e a paz que é evidência daquele que foi alcançado pela graça do Senhor. E agora nós pedimos o espírito de sabedoria e revelação, para que possamos então absorver essa porção da Escritura e possamos ser edificados através dela, Pai. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Quero encorajar você, irmãos, a deixar aí a Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 2. E antes de eu começar aqui a expor aqui essa porção das Escrituras, deixa eu já explicar para os irmãos, né, por que esse ar está desligado. Alguns irmãos falam assim, pô, mas esse ar está desligado, não está tão frio assim, né, irmãos? Se bem que hoje não está tão quente também, né? Glória a Deus por isso. Mas domingo passado, né, nós tivemos um curto-circuito aí, e como é o nome lá, Flávio, do que queimou? O compressor dele queimou. Então nós já estamos aí correndo para providenciar isso aí o quanto antes. O Murilo já está vendo também, o seguro parece que cobre isso aí, então, irmãos, logo nós já vamos estar aí com o ar ligado, gelando todo mundo aí, amém? Glória a Deus, por enquanto vai tendo uma paciência aí, se der uma esquentada aí, amém? Irmãos, então olha só, vamos relembrar aqui o tema central dessas cartas, né, que o apóstolo João está escrevendo a essas igrejas aqui. Essas cartas, elas são escritas, irmãos, para encorajar as igrejas daquele tempo, porque eram igrejas que estavam sofrendo profunda perseguição, e as que ainda não estavam sofrendo iriam sofrer profunda perseguição. Então essas cartas, elas têm o intuito aí, né, de encorajar, de exortar e de preparar a igreja. Mas não só a igreja daquele tempo, irmãos. Nós sabemos que essas 7 cartas, para essas 7 igrejas reunidas, é uma única carta para a igreja universal do Senhor, que é a igreja Fluir, que é a presbiteriana, que é a assembleia, que é qualquer igreja que seja cristã. Essas cartas, ela é direcionada, então, a todas essas igrejas. Amém, irmãos? Glória a Deus. No versículo 8, então, para a gente começar aqui de uma forma mais expositiva, ele vai dar 2 sentenças básicas em relação a essa igreja. Ele resume a igreja de Esmirna em 2 sentenças, que é aqui para nós algo muito importante. Repita assim comigo: esperança, coragem. Então, irmãos, a igreja de Esmirna, ela era, então, pautada por uma esperança e por uma coragem. E isso é característica de quem tem a segurança da salvação. Então a igreja de Esmirna, ela se assegurava na sua salvação, a ponto, irmãos, de ser uma igreja esperançosa, em dias de extrema perseguição, irmãos. Vocês vão entender, nós vamos discorrer aqui, ao longo dessa exposição, o quanto essa igreja foi perseguida, irmãos. E ainda assim, aqueles irmãos, eles se mantinham sempre esperançosos, porque eles se agarraram na convicção da salvação. Só que além da esperança, irmãos, esses irmãos também eram corajosos. Então eles tinham coragem, mesmo em meio às perseguições. Nós talvez, irmãos, brasileiro, né, o povo brasileiro, o cristão brasileiro, talvez, ele não tem tanto esse entendimento do que é uma perseguição de fato, porque a nossa perseguição ela é muito mais ideológica, ela é uma perseguição muito mais neutra, uma perseguição muito mais branda, do que de fato quando a gente olha para esses grandes mártires, para esses grandes avivalistas que sofreram de fato, irmãos. Perseguição a ponto desses irmãos saírem para pregarem e nem saber se voltariam para casa. Porque eles poderiam ser presos no meio do caminho, eles poderiam ser mortos no meio do caminho. Então esses irmãos, quando aqui o Cristo está falando para eles, irmãos, vocês são uma igreja esperançosa e vocês são uma igreja que tem coragem. Isso então é um elogio àquela igreja. Então aqui vai dizer: e ao anjo da igreja Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, o que estava morto e o que está vivo. Então quem é esse, irmãos? O próprio Cristo. É aquele que estava no princípio, é aquele que estava naquele momento, é aquele que estará a todo momento com a igreja do Senhor. Então o tema central, irmãos, do livro de Apocalipse
E o grande problemática aqui que essas igrejas estavam enfrentando é que, irmãos, mesmo em meio a toda essa perseverança, mesmo em meio a toda essa coragem, a igreja daquele tempo, os cristãos daquele tempo, eram um grupo muito pequeno. Era uma pequena seita comparada às religiões da época. Não é igual hoje, irmãos. Eu me converti quando eu tinha por volta ali dos meus 14 anos, né? Então, só quem veio ontem sabe a minha idade, né? Se bem que a vela não tinha idade, né? Mas já tem um tempo aí, irmão. Eu vou falar do qual tempo eu era, que aí você vai se identificar. Eu sou daquele tempo, irmãos. Eu converti, eu tinha uns 14 anos. Então, imagina, adolescente. Eu sou daquele tempo que se você chegasse na escola falando que era crente, era um problema, irmão. A gente sofria perseguição naquele tempo. Porque hoje em dia, irmãos, chegar numa faculdade e falar que você é crente, é moda. Não é mais perseguição. Sim ou não, irmãos? Eu sou de um tempo que quando eu entrei na faculdade, irmãos, você tinha que fazer um grupo escondido. É assim, um negócio assim, era perseguição se você quisesse fazer um grupinho de estudo bíblico na faculdade. Hoje é a coisa mais comum do mundo. Então nós não temos uma real noção de uma perseguição, irmãos. Nós aqui no Brasil. Só que o que esse povo estava vivendo, além de toda a perseguição, de tudo que eles viviam, os imperadores, irmãos, daquele tempo, daquela época, eles estavam reivindicando que eles fossem adorados. Então imagine, irmãos, além da perseguição religiosa, além de toda a perseguição, né, das outras religiões, os imperadores daquele tempo, eles então estavam reivindicando que eles fossem adorados como qualquer outro Deus. E esse era um grande problema, então, para os cristãos daquele tempo. E um dos grandes motivos, então, que esses irmãos eram tão perseguidos, é porque eles não se dobravam, eles não levantavam louvores, eles não davam honrarias, eles não depositavam as suas esperanças nesses homens, mas sim em Cristo. E aí, irmãos, naquele tempo, os imperadores, né, e os governantes daquele tempo perseguiam não só eles, mas todo o povo que estava escravizado por esses imperadores, perseguiam, então, brutalmente essas igrejas. No verso 9, ele vai falar assim, o próprio Cristo, né? Eu conheço as tuas obras, e a tribulação, e a pobreza, e eu conheço a blasfêmia dos que dizem que são judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. E aqui, irmãos, há um contraste muito grande, porque ele vai falar assim, ó, conheço a tua pobreza. Então, a pobreza daquela igreja era uma pobreza que havia um contraste muito grande com a realidade da cidade. Esmirna era uma das cidades mais ricas da Ásia Menor, mas a igreja era uma igreja extremamente pobre. E por que Esmirna era uma igreja pobre, irmãos? Porque era uma igreja extremamente piedosa. Uma igreja que ela entendia que quanto mais piedosa ela fosse, quanto mais bondade ela exercesse, quanto mais fidelidade com os necessitados ela exercesse, mais forte ela seria como uma igreja. Então, uma igreja que convivia, irmãos, é como assim, vou dar um exemplo, né? É como se nós tivéssemos uma igreja no setor mais nobre da cidade e que as pessoas nobres das cidades caminham naquele lugar, mas ainda assim aquela igreja era uma igreja pobre. Por quê? Pela sua bondade, a sua piedade, a forma com que aqueles irmãos se moviam não estava amparada na riqueza ou na condição financeira que eles podiam ter. E então, irmãos, o que nós precisamos entender? A igreja de Esmirna era uma igreja que sofria uma repreensão do governo, uma repreensão do povo, mas ainda assim uma igreja pequena, piedosa e fiel ao Senhor, que teve muito mais relevância, a ponto do próprio Cristo, ao aparecer a João, escreve essa carta aos irmãos que estão lá em Esmirna. Então nós precisamos entender uma coisa, irmãos, muitas vezes nós medimos a eficácia de um trabalho, de um ministério, pelo número de pessoas que se reúnem, pela quantidade de pessoas, pelas multidões que se reúnem, mas a grande verdade é que nós medimos, então, a intensidade de um ministério, de um trabalho que está sendo feito pela estrutura espiritual das pessoas que ali estão reunidas. Não adianta ter grandes multidões reunidas se não tem estatura espiritual. Por isso a importância de nós aprofundarmos cada vez mais
na Bíblia, naquilo que as Escrituras diz para que a gente tenha envergadura espiritual, estrutura espiritual, que ainda em pequeno número, como era a igreja de Esmirna, mas uma igreja que era relevante para o seu tempo, uma igreja que era relevante para aquela cidade. No capítulo 1 de Apocalipse, quando João tem ali a revelação do Cristo glorificado, né? Cristo, então, depois que ele aparece ali para João, ele direciona João para que ele enderece essas cartas às igrejas. Só que essa revelação que Cristo vai dando às igrejas é uma revelação parcial. Ou seja, o que isso quer nos mostrar? Que nenhum ministério, nenhuma igreja detém o monopólio da revelação total do Cristo, irmãos. A igreja universal do Senhor na terra, ela sim reunida é o corpo de Cristo e ela sim unida vai ter a revelação do Cristo, mas não as igrejas de forma fragmentada. Então nenhuma igreja pode assumir para si mesmo dizendo ter a revelação completa do Cristo, porque nós só teremos a revelação completa do Cristo quando nós andamos em unidade. Então, uma das coisas importantes aqui é que nós precisamos entender que a igreja do Senhor na terra, ela é uma só, é a igreja católica, mas não é essa que vocês estão pensando, tá, irmão? É a igreja universal, mas também não é essa que vocês estão pensando, é a igreja total do Senhor na terra. É a reunião daqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cristo, são todos aqueles que em qualquer lugar do mundo invocam o nome de Cristo, o nome do Senhor, como Senhor e Salvador da vida deles. Amém? Essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja universal. E é essa igreja universal que tem a revelação total do Cristo. E não só a família Fluir, ou não só a igreja fulano de tal, ou a outra igreja. Então é muito perigoso, irmãos, quando há um discurso, onde esse discurso diz que nós temos uma visão, nós temos uma revelação, ou porque é só aqui que nossa revelação é válida. Então, irmãos, não é assim. O próprio Cristo, ele se revela de forma parcial às igrejas, de forma que todo o corpo de Cristo sobre a terra, a igreja universal do Senhor sobre a terra, tem assim a revelação total do Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, a estrutura básica das cartas, todas elas têm uma estrutura básica. A primeira coisa, a primeira estrutura das cartas é que há uma revelação. Então, o Cristo se revela. A segunda parte é que há um incentivo. A terceira parte da estrutura dessas cartas é que há uma repreensão. Só que Esmirna e Filadélfia não recebem essa repreensão, irmãos. Porque eram igrejas aprovadas pelo Senhor. Nós, no domingo passado, estudamos sobre a igreja de Éfeso, que era uma igreja, irmãos, maravilhosa. Éfeso, irmãos, eu arrisco a dizer, mas talvez Éfeso era a igreja perfeita, até o verso 4, onde diz, tenho porém contra ti. Mas até lá, irmãos, talvez ela fosse a igreja perfeita, o modelo perfeito de igreja para nós seguirmos. Mas ainda assim ela recebe uma repreensão dura do Senhor. Tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Só que aí, nós, então, ainda recebendo essa repressão, o Senhor Jesus, na sua infinita graça e misericórdia, ele abre ali uma janela de misericórdia para que esses irmãos possam se arrepender, voltar onde caístes, volta a praticar as primeiras obras, e aí sim, então, vem o quarto pilar dessa estrutura das cartas, que é a recompensa, ou o juízo. Ou um ou outro essas igrejas irão receber, ou a recompensa, ou o juízo, assim como todas as cartas, elas encerram falando, né? Assim como no verso 11, aí vai dizer, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, aquele que vencer não será ferido pela segunda morte. Então ele vai falar também no verso 10, ser fiel até a morte, eu darei a coroa da vida. Então existe a recompensa, ou o juízo. Vai depender de como você vai responder à repreensão que foi feita sobre você. A maneira com que você responde à repreensão do Cristo sobre a conduta moral, a sua conduta espiritual, vai determinar a sua recompensa ou o juízo. E quando ele diz, irmãos, lá no capítulo 1, 8, se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, volta o seu olhar aí, no capítulo 1, versículo 8, que diz assim,
Capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, diz o Senhor, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus, irmãos. Ele está afirmando para a igreja sofredora daquele tempo que Ele é aquele que estava no controle, Ele é aquele que está no controle e Ele é aquele que estará sempre no controle de todas as coisas. Amém, irmãos? Então, irmãos, ainda que nós vemos sofrer por Cristo, Ele é aquele que nunca perdeu o controle das coisas. E a nossa esperança tem que ser essa, irmãos, como igreja do Senhor. A nossa esperança, o nosso olhar glorioso, não pode ser aquele olhar e falar assim, a igreja não tem mais jeito, os pastores não tem mais jeito. Tem, irmãos, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E todos pecaram, irmãos, todos pecaram e destituídos da glória foram. Então não é eu, não é você, não é fulano de tal, não é ciclano, todos pecaram, irmãos. E carecemos da graça do Senhor. Então o nosso olhar como igreja gloriosa do Senhor é entender, irmãos, que ainda que parece que está feio a coisa, mas Ele não perdeu o controle. E Ele não vai perder o controle. Amém? Isso é importante, irmãos, e isso edifica e testifica a fé pela qual nós temos no Senhor. Em dias de aflição e de perseguição, irmãos, saiba que Ele tem o controle tanto do seu passado, do seu presente, e Ele tem o controle do seu futuro também. Amém? Mas cabe a Ele, somente a Ele. E as 3 provas, irmãos, específicas que esses irmãos estavam sofrendo aqui, e são 3 provas que muitas vezes nós também passamos na nossa vida de igreja, na nossa caminhada cristã. A primeira, diga assim, tribulação, pobreza, blasfêmia. Então, irmãos, esses irmãos aqui, deixa eu ver se já está funcionando ali. Olha só, a primeira coisa que eles estavam passando, a primeira prova era a tribulação. E o termo tribulação ou aflição refere-se a todo tipo de pressão experimentada por aqueles que desejam seguir o Cordeiro de Deus. Então, todo tipo, irmãos, de pressão, todo tipo de perseguição, vai ser as tribulações, vai ser aí as aflições que nós vamos passar durante essa caminhada. 2 Timóteo, no capítulo 3, 12, vai dizer, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos que queiram viver piamente, irmãos. Era o que os irmãos aqui de Esmirna viviam, piedade, de forma piedosa. Então esses irmãos vão sofrer perseguição. Filipenses 1:29 vai dizer assim, pois ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Mas é muito difícil, irmãos. É muito impalatável esse discurso para uma geração hedonista, uma geração que só está olhando para o próprio eu. É muito difícil você falar que é... Irmãos, Paulo está dizendo aqui que é um privilégio para nós cristãos sofrer por Cristo. Mas é muito difícil para nós, irmãos, entender isso. É muito difícil esse discurso, ele é muito difícil de nós digerirmos, irmãos, porque graças a Deus, e seja grato ao Senhor nas suas orações, porque você nasceu em uma geografia, irmãos, abençoada. Amém, irmãos? Uma geografia, irmãos, que está muito distante, muito, irmãos, muito distante de nós entendermos de fato uma perseguição assim a nível severo. Mas nós temos que ter, irmãos, o juízo e o entendimento, porque às vezes a perseguição severa, a perseguição dura, às vezes ela nos faz nos mantermos muito mais firmes do que uma perseguição invisível, que é a que nós vivemos, que é a perseguição ideológica, a perseguição filosófica. Então, irmãos, ao mesmo tempo que nós temos que ser gratos ao Senhor, porque nós estamos num país laico, um país livre, irmãos, onde a gente cultua num domingo, 6 horas da tarde, qualquer dia da semana a gente reúne aqui, faz barulho, canta louvores, pode sair na rua. Os irmãos lá em Anápolis, lá,
né, eu estava vendo lá nas redes sociais, lá foram para a praça, lá do Emanuel, batizou meio quilo de gente, numa água suja, meu irmão, dentro de uma caminhonete. Eu falei, Jesus amado. Mas amém, irmãos, né? A polícia, a vigilância sanitária, eles estavam enrolados, irmão. Mas amém, irmãos. É laico, é livre. Pode-se fazer isso de forma livre. Só que o grande problema é que muitas vezes, por nós não termos esse tipo de perseguição, nós entramos numa zona de conforto, irmãos, e nós vamos tendo um esfriamento. Lembra lá dos irmãos de Éfeso? Os irmãos de Éfeso começou, né, a entrar na onda lá dos nicolaítas. Mas não tem nada a ver. O imposto no Brasil é muito caro, irmãos. Aí nós vamos dar uma sonegada, porque é muito caro. Você entende, irmãos? Uma mentirinha boba, não faz mal para ninguém. Então nós vivemos esse tipo de perseguição. É esse tipo de perseguição que nós, sem percebermos, quando nós dermos por si, nós já estamos mais frios, irmãos, mais distantes do Senhor do que qualquer pecador que está aí fora, nas drogas. E você nem se deu ao ponto de perceber que você estava se distanciando do Senhor. Então, por isso, nós precisamos estar apercebidos. E as causas, irmãos, dos sofrimentos pelo qual nós sofremos e iremos sofrer como igreja, a primeira causa é por conta do pecado adâmico. O pecado adâmico, irmãos, é algo que nós não temos controle sobre ele. Todos nós estamos debaixo do pecado adâmico. Então, nós vamos passar por esse processo. É por isso que, às vezes, a gente olha e fala assim, nossa, mas esse irmão era tão bom, cara. Nós sabemos que, dentro da teologia da depravação total, que ninguém é bom. Mas ainda assim, irmãos, tem irmãos que são bons de coração, irmãos que, você olha para o irmão e fala assim, cara, esse cara é gente boa demais. E ainda assim, esses irmãos padecem de sofrimento. Às vezes o irmão é acometido por uma doença grave, um câncer, uma doença degenerativa, e você fala assim, irmão, mas esse cara era tão bom, ele não merecia isso. Irmãos, a grande questão é que todos nós estamos debaixo do pecado adâmico. E a partir do pecado adâmico, a doença, o mal desse tempo, isso faz parte. Se a pessoa não comer bem, independente se ela é boa ou ruim, irmãos, isso aí pode gerar uma série de consequências, inclusive um infarto. As veias podem entupir. Isso faz parte da natureza adâmica, irmãos. Então, isso aí é uma herança que nós temos. E como que nós recebemos, então, essa herança, esse pecado adâmico? Com fé e esperança. Amém, irmãos? Com fé e esperança. Recebeu um diagnóstico de câncer terminal. Como que você vai receber isso, irmãos? Com fé e esperança. É a única forma, irmãos. Mas aí também vem o pecado individual. Aí esse aí é o pecado que muitas vezes nós sofremos, irmãos, porque nós quebramos princípios. E toda vez que você quebra um princípio, com o passar do tempo, ele vai te quebrar. Então, quando você quebra um princípio, com o passar do tempo, esse quebra de princípio, ele vai te quebrar. E aí, como que nós recebemos isso então, irmãos? Aí esse aqui já não é mais com fé e esperança. Esse aqui é com arrependimento mesmo. Cometeu um pecado, irmãos, um pecado individual. Aí é com arrependimento, é a única forma. Mas ainda vem uma terceira causa do sofrimento do cristão, irmãos, que é fidelidade a Cristo. Todo aquele que é fiel a Cristo, irmãos, vai passar por algum tipo de sofrimento. Algum nível de sofrimento. Obviamente, como a gente já falou e reforçou, aqui onde nós vivemos, onde nós moramos, não tem esse nível de perseguição a ponto de mandar matar, de mandar bater. Não é esse nível, mas todos nós vamos passar algum tipo de perseguição, irmãos. Seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja na família. Quem aqui, irmãos? Eu fui o primeiro da minha casa a converter com 14 anos, irmãos. Eu queria estar no culto de segunda a segunda. Sabe o que a minha mãe virava para mim? Minha mãe, glória a Deus, está aqui hoje, né? Serve ao Senhor Jesus, serve toda a minha casa. Glória a Deus por isso, irmãos. Eu e a minha casa servimos ao Senhor Jesus. Mas sabe o que a minha mãe virava para mim? Um adolescente de 14 anos, louco para ir para a igreja. Por quê? Porque em casa não tinha. Não conseguia encontrar o Senhor ali, ainda que eu sei que eu não dependo da estrutura, mas, cara, uma perseguição. Minha mãe virava para mim e falava assim, se vira. Porque minha mãe dizia ser católica, apostólica, romana, praticante, né, irmão? Só depois que eu converti que ela virou praticante, antes nem ia na igreja. Mas é um nível de perseguição que você vai sofrer em algum momento, irmãos. Em algum momento você sofre esse nível de perseguição. Então, a fidelidade a Cristo, irmãos, é o único tipo de perseguição que nós temos que receber com júbilo e alegria.
júbilo e alegria. Imagine, irmão, se eu tivesse emburrado, sofrendo perseguição da minha mãe, talvez hoje ela não estaria aqui, servindo ao Senhor Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor Jesus. Toda a minha casa, meu pai, minha mãe, meu irmão, todos se converteram. Depois de muita luta, muita perseguição. Foram 15 anos, irmãos, até minha mãe se converter. 15 anos. E eu via gente ali sendo encontrado pelo Senhor. Eu via gente sendo cheio do Senhor. Eu andava. Eu falava, Senhor, mas como é que pode? 15 anos depois, minha mãe então é encontrada pelo Senhor. Amém, irmãos? Então, essas são as 3 causas do sofrimento: pecado adâmico, pecado individual e fidelidade a Cristo. Olha aqui o que Dietrich Bonhoeffer vai dizer, né? O sofrimento é a insígnia do verdadeiro cristão. Esse cara aqui, irmãos, morreu num campo de concentração pelos soldados de Hitler. E antes de morrer, ele escreveu um livro chamado O Discipulado. O Discipulador, O Discipulado. Esse cara é incrível, irmãos. Um cristão que estava num campo de concentração e estava lá vibrando ao Senhor, celebrando Jesus. E aí ele escreve: o sofrimento é a insígnia do verdadeiro cristão. Um homem que morreu em prol de defender o cristianismo. Então, irmãos, graças a Deus que no Brasil nós somos livres desse tipo de perseguição, mas a pergunta também que cabe, né, para nós: e se nós não tivéssemos essa liberdade, se nós realmente fôssemos perseguidos a tal ponto, como irmãos como esse, irmãos? Vocês já fizeram esse tipo de pergunta? Será que nós suportaríamos, irmãos? Eu já fiz esse tipo de pergunta. Esses dias a gente estava discutindo sobre isso, né? Se fosse uma perseguição na sua família, seus filhos fossem perseguidos por conta do evangelho pelo qual você prega, será que você suportaria? Então esse tipo de pergunta, irmãos, é perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos, para que nós possamos medir, irmãos, o quanto nós precisamos avançar na nossa fé, o quanto de idolatria ainda está no nosso coração, porque se há coisas que ainda nos limita a de fato nos entregarmos 100% ao Senhor, ainda talvez existem algumas coisas que são idolatrias no nosso coração. E João, irmãos, apesar de ter sido preso, João foi um discípulo que morreu de morte natural. Então não pense que também você tem que morrer crucificado, não pense que você tem que morrer queimado, crucificado de cabeça para baixo. Não, irmãos, João morreu de forma natural. João foi preso, passou por esse episódio, onde ele foi preso na prisão de Patmos, onde o Cristo se revela de forma gloriosa, ele escreve as cartas, mas João morreu de forma natural. Foi um dos únicos discípulos que morreu de forma natural. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então a segunda característica dessa igreja era a pobreza. Olha a pobreza dela, devido à pressão social. Olha o que eles passavam, irmãos. Devido à pressão social advinda dos judeus e dos romanos, os cristãos tinham extrema dificuldade em se inserir nos negócios locais. Vários historiadores acreditam que tumultos ocorridos com certa frequência eram comumente atribuídos aos cristãos. E esses tinham seus bens confiscados como punição e, por vezes, sofriam saques. Eles não tinham proteção do Estado. Lembra que o Estado, o imperador, falou assim: eu quero que a partir de agora todo mundo preste culto a mim. Adora-me. Você pode adorar Jesus, não tem problema. Você pode adorar seu Deus, mas também tem que adorar a mim. Você pode adorar quem você quiser, mas tem que adorar a mim do mesmo jeito. Se não adorar a mim, vai sofrer perseguição. Então imagina, irmãos. Eu falei no domingo passado também que os irmãos em Éfeso sofriam em relação a isso aí. Imagina, você tem lá, Luiz Fernando, sua padaria. Aqui no Brasil é muito engraçado, né? Que a gente vive um país tão livre, né? Que a gente põe lá El Shaddai, né? Maranata, né? O nome do nosso comércio é nome assim, né? E tá tudo certo. Mano. Agora imagina lá naquele tempo se a sua padaria chama El Shaddai Pães. Irmãos, esquece. Então, só de você se manifestar cristão, você já sofria severas perseguições. E todo motim, toda bagunça, tudo o que acontecia, todos os tumultos, eles atribuíam aos crentes. Eram os cristãos daquele tempo. E aí o que eles sofriam? Por várias vezes, os bens eram confiscados, seus comércios eram saqueados. Então, por isso, eles também viviam essa pobreza, aonde eles não tinham essa proteção. E naquele tempo, irmãos, os que saqueavam não eram dados como culpados. Por quê? Porque saqueavam os cristãos. Está tudo certo, pode saquear. Porque a intenção era cada vez mais enfraquecer
eles. Mas deixa eu deixar claro aqui também, irmãos, uma visão que é importante, porque nós vamos falar várias vezes aqui sobre essas cartas, sobre a humildade, muitas vezes, dessas igrejas e tudo mais, mas entenda que nós aqui não temos uma visão, tá? Deixar bem claro que nós não somos franciscanos, tá, irmãos? Nós não temos essa visão de que nós precisamos fazer apologia à pobreza, né? Que o irmão não pode prosperar. Não, irmãos. Entenda uma coisa, né? Muitas vezes a gente pega textos ali isolados do contexto, como Mateus 19, 24, e aí isso frita a cabeça do irmão, né? Como é fácil, é mais fácil um camelo passar na funda de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí o irmão já fica assim, meu Jesus, amado, não posso prosperar, não posso ter riqueza, não posso crescer, não posso ter nada, não, irmãos. O próprio texto, eu não vou entrar nesse texto porque não é o intuito aqui, mas o próprio texto, sem entrar no contexto, porque existe um contexto histórico, mas sem entrar no contexto, no próximo versículo, o próprio autor diz assim, aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Amém, irmãos? Então não confunda, irmãos. Muitas vezes a gente confunde humildade com pobreza, ou arrogância com riqueza, ou nós muitas vezes achamos que nós temos que ser pobres para sermos aceitos, ou nós achamos que a riqueza vai nos reprovar diante do Senhor. Não, irmãos, o que vai te reprovar diante do Senhor é aonde está o seu coração. Amém, irmãos? Então não adianta nada você ser pobre, financeiramente falando, e o seu coração não está no Senhor. Você vai ser reprovado da mesma maneira pelo Senhor. E pelo contrário, você pode ser muito rico financeiramente, mas o seu coração está extremamente no Senhor, no reino, na obra de Deus. Irmãos, você vai ser aprovado. Amém? Glória a Deus por isso. E nós temos exemplo de vários irmãos, empresários, né, pela nação. Tem um irmão lá da Forte Leve, que o testemunho dele é muito famoso. Forte Leve é aquelas caixas d'água azul que tem no Brasil inteiro. Aquele irmão tem um testemunho poderosíssimo. Depois vocês procuram na internet para vocês verem o testemunho daquele irmão. É um irmão super próspero. Empresa extremamente bem sucedida e um irmão em Cristo, envolvido com obra missionária. O próprio filme A Forja, né, que nós íamos passar ontem aqui, a maioria dos irmãos já assistiu. Quem não assistiu, assista. Né? Ali ele traz também um exemplo de um empresário bem sucedido, lógico que todo naquele contexto, mas um homem que não abre mão da obra missionária, né? do envio, do cuidado, do zelo com as coisas do reino, e foca ali e dá ênfase no discipulado dos próprios colaboradores. Isso está mais acima do que a própria empresa. Então, irmãos, pode-se sim prosperar, desde que o seu coração não se corrompa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então seguimos aqui. A terceira coisa era blasfêmia contra aquela igreja, irmãos. Exigia uma forte blasfêmia contra aqueles irmãos, assim como ao longo do livro de Atos, vemos que os judeus eram os maiores oponentes aos cristãos, e eles causavam muito mais problemas do que as autoridades romanas, que geralmente reagiam às queixas dos judeus. Ou seja, esses irmãos sofriam muito mais perseguição pelos judaizantes, pelos judeus naquele tempo, irmãos, do que pelas próprias autoridades romanas, do que os próprios soldados. Dizem que quem saqueava os irmãos lá, a loja dos irmãos, a empresa dos irmãos lá, não eram os soldados, não, mas eram os próprios judeus, os judaizantes, que na hora do tumulto ali, na hora da bagunça, eles iam lá e saqueavam tudo. E os próprios soldados geralmente reagiam às queixas dos judeus. Então estava a favor desses caras. Ainda que eles estivessem errados, mas eles reagiam à queixa dos judeus. Em nenhum outro lugar essa oposição foi mais hostil do que em Esmirna, com sua grande e altamente visível população judaica, ou seja, tinha muito judeu lá, boa parte da qual possuía cidadania naquele lugar, e toda ela queria salvaguardar seus direitos. Eles não queriam jamais ir contra o imperador e perder o seu direito de cidadania naquele lugar, irmãos. Por isso que toda hora que tinha um motim, toda hora que tinha alguma coisa, eles iam lá correndo e caguetavam, falavam, é os cristãos que estão fazendo isso aí, irmãos. Os caras tinham a língua solta, né, irmãos? Os cristãos estavam quietinhos no canto deles, só queria ali pregar o evangelho, ficar quietinho, mas toda hora que acontecia alguma coisa, esses irmãos iam lá, então, e levantavam falsos testemunhos, calúnias, perseguição, constantemente contra esses irmãos. E teve um certo fato histórico que aconteceu, então, em Esmirna, que os judeus, irmãos, eles denunciaram o bispo de Esmirna, um dos
maiores eruditos e mais famosos da história da igreja, irmãos, chamado Policarpo. Policarpo foi discípulo, irmãos, de João, do apóstolo João. O próprio apóstolo João declarou Policarpo como bispo, irmãos, só para vocês terem noção de quem era esse homem. E aí, então, em meio a essa perseguição, e aí essa denúncia que os judeus fizeram, então, contra Policarpo, que ele estava se levantando contra o exército, que ele estava se levantando contra o imperador, uma denúncia falsa, mas que esses irmãos, então, ali, né, naquele tempo ali, falaram, então, para Policarpo, foge, porque nós precisamos de você. E aí Policarpo ficou naquela, né, eu fujo, porque os irmãos precisam de mim, ou eu fico e honro o meu Senhor. E aí o que vocês acham que Policarpo fez, irmãos? Policarpo ficou. E os soldados romanos, então, ao pegarem Policarpo, a primeira coisa que eles falam, a sua condenação vai ser a fogueira. E Policarpo, então, faz um pedido para esses soldados. Policarpo, então, pediu para que ele pudesse orar mais um pouco. E Policarpo, irmãos, ficou ali por 2 horas, orando ao Senhor. E os soldados ali esperando. E por incrível que pareça, irmãos, os soldados, então, romanos ali, montaram uma fogueira com os seus próprios livros, os seus próprios livros de estudos, a sua própria escritura, a sua própria porção da escritura. Eles montaram uma fogueira e tacaram e atearam fogo sobre Policarpo. E detalhe, irmãos, aquele fogo não era um fogo que queimava quando se tem madeira, quando se tem feno, quando se tem palha. A história diz que Policarpo demorou tanto tempo para morrer queimado, irmãos. Foi tanto sofrimento que ele passou, que um soldado romano se compadeceu, arrancou a espada e enfiou no peito dele. Porque ele ficou tanto tempo queimando, e o fogo não queimava, apagava, voltava, apagava e queimava. E eles, devido a tanto sofrimento, a tanto horror daquela cena, o próprio soldado arranca a sua espada e enfia no peito de Policarpo. Mas durante ele sendo queimado, Policarpo bradava uma única frase, irmãos. Graças te dou, meu Senhor, por ter sido digno de sofrer por ti. Então, irmãos, homens como esse, são homens, irmãos, que têm que nos encorajar, irmãos, a ser ainda mais valentes, porque nós temos um ambiente favorável para nós, irmãos. A sermos ainda mais intensos, porque nós temos um ambiente favorável a nós. Não espere tempos difíceis. Nunca houve um crescimento do evangelho tão grande quando os pastores são presos e são mortos, irmãos. Nunca houve na história. Porque muitas vezes, como eu falei, nós vivemos em um local favorável e nós entramos em uma zona de conforto espiritual e nós não fazemos aquilo pelo qual fomos chamados, que é pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aquele que aceitar será salvo, aquele que não aceitar será condenado, irmãos. Pegando em serpente não te afetará, bebendo algo contaminado isso não te fará mal, orando pelos enfermos eles serão curados, vocês expulsarão demônios. E ainda Jesus depois complementa, vocês farão coisas ainda maiores do que as que eu fiz, porque eu vou ao Pai. Essa é a igreja, essa é a autoridade que foi dada sobre a igreja do Senhor, irmãos. Só que muitas vezes nós só agimos dessa maneira quando há perseguição, infelizmente, irmãos. Nunca brota tanto crente defendendo a bandeira do cristianismo quando nós temos um conflito político, igual nós vivemos nos tempos passados. Você entende, irmãos? Nós não precisamos esperar chegar a pontos como esse para que nós possamos nos manifestar naquilo pelo qual é a nossa essência do nosso chamado, a nossa grande comissão, aquilo pelo qual o Senhor nos chamou. E olha só, irmãos, ironicamente, os judeus, olha isso, os judeus denunciaram Policarpo, as autoridades romanas, por difamar o imperador e a religião romana ao se recusar a adorá-lo. Presta atenção nisso aqui agora, irmãos. Eles ajudaram a montar a fogueira para queimar Policarpo, mesmo no dia de sábado. Judeu, irmãos, para quem não sabe, ele não pode fazer nenhum esforço e nenhum trabalho no Shabat. Mas sabe o que marcava esses irmãos judeus aqui? A hipocrisia. Irmãos, hipocrisia é
Falar uma coisa e fazer outra. Hipocrisia é você ter um discurso de crente, mas na sua vida prática você não lembra um crente. Hipocrisia, irmãos, é você pregar o evangelho do Senhor, mas você não viver na prática o evangelho transformador. Então é isso que esses irmãos estavam fazendo, irmãos. Eles denunciaram, mostraram o caminho, falaram, ele está lá, ele está ali, pega o homem. Vamos montar a fogueira aqui, bora, todo mundo junto aqui, irmãos. Só porque eles não podiam, irmãos. Mas eram hipócritas. E uma das marcas daquele que vive a hipocrisia, irmãos, é não viver aquilo que prega. Os padrões morais de Cristo são impopulares, irmãos. Por vezes, nossa tendência é diluir o evangelho e rebaixar nossos padrões para não causar ofensa. Nada provoca mais oposição no mundo do que o evangelho de Jesus Cristo. Amém, irmãos? E no verso 10, para a gente caminhar para o fim, diz assim: não temas essas coisas que tu sofrerás. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação por 10 dias. Sê fiéis até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Irmãos, aqui não é qualquer pessoa que está falando. Aqui é o próprio Cristo falando, não temas. Ainda que o diabo se levante, ainda que você vá preso, ainda que aconteça alguma coisa, não temas. E é obviamente que Apocalipse é muito simbólico, né, irmãos? Então não dá para saber aqui se esses 10 dias é 10 dias literal, né? Porque para Deus um ano é um dia é um ano. Então não dá para a gente saber literalmente o que está falando isso, mas o que nós precisamos nos agarrar é que existe um limite. Existe um tempo onde esse sofrimento acaba, irmãos. É isso aqui que o autor está querendo dizer. Ainda que seja 10 dias, 10 anos, 10 décadas, 10 milênios, não interessa, irmãos. Vai chegar a hora. Vai chegar o tempo. Como diz Paulo em Coríntios 10, 13, não veio sobre vocês provações que vocês não possam suportar. Então não existe sobre nós provações, irmãos, que nós não vamos conseguir suportar. Omar Stott diz assim, nosso adversário tenta nos destruir, mas o nosso Pai nos prova para nos aperfeiçoar. Então toda tentação que nós recebemos, irmãos, se a gente olhar nessa ótica de que o inimigo está mandando essa tentação, ele vai tentar nos destruir. Agora, se nós olharmos na ótica de que toda tentação pela qual o Pai permite que venha até nós, é para que nós venhamos ser aperfeiçoados, irmãos. E a solução, como todo Apocalipse persevere até o fim, seja fiel até o fim. E aí, irmãos, ele vai dizer aqui da recompensa, da coroa da vida. Mas a coroa da vida, irmãos, não é essa coroa que nós vamos chegar lá no céu e nós vamos receber um monte de pedrinha, conforme as almas que nós ganhamos aqui na terra, né, irmãos? Os irmãos contador de almas aí que ganhou para Jesus vai ter umas coroas pesadas lá. Irmãos, não é esse tipo de coroa. É porque naquele tempo, irmãos, como a gente sabe que naquele tempo as corridas, elas tinham como premiação as coroas. Então essa linguagem é uma linguagem de recompensa, mas não é uma linguagem literal, de que de fato seja uma coroa. E ainda que seja, irmãos, não vai ser nesse sentido, uma coroa cheia de pedras, representando o que você fez ou deixou de fazer, irmãos. Mas o que o autor quer dizer aqui é a recompensa quando chegar o fim de todo esse sofrimento. Existirá a recompensa. E as aplicações práticas, irmãos, que nós vemos aqui. Primeiro, nós devemos entender, irmãos, e orar por todos os nossos irmãos sofredores ao redor do mundo. Nós, como igreja universal, nós, como igreja única na terra, nós devemos, irmãos, nos compadecer uns pelos outros, irmãos. Uns pelos outros na oração, na intercessão pelos nossos irmãos. Uma prática que nós deveríamos, irmãos, ter. E que infelizmente nós perdemos, porque nós nem lembramos, irmãos. É de orar pelos nossos irmãos que estão sofrendo nesse exato momento pelo Evangelho. Porque missões, né, Davi? Tem 3 maneiras de se fazer. Ou você faz com os pés, que vai te levar até os que não ouviram o Evangelho e que precisam ouvir. Ou você faz com as mãos, abençoando aqueles que estão na disposição de ir. Ou você faz, irmãos, com os joelhos que dobram e oram por esses irmãos
que estão nesse exato momento sofrendo por Cristo. Existem milhares e milhares de irmãos que estão nesse exato momento na janela 1040 pregando o evangelho em lugares, em regiões, irmãos, que se você for pego com uma página da Bíblia, não tem chance, não tem escapatória, não tem discurso, não tem teologia, não tem argumento, não tem oratória. Você vai ser condenado à morte, irmãos, e não tem nada que você possa fazer. Nesse exato momento existem vários irmãos no campo missionário, irmãos. Dependendo do sustento da igreja, dependendo do sustento de irmãos, vivendo pela fé. Então nós devemos entender, irmãos, que orar pelos nossos irmãos que estão sofrendo ao redor do mundo, em prol do Evangelho, é meu e seu papel. Segurar essa corda juntos. Não soltar essa corda, irmãos. E glória a Deus, porque não somos nós que estamos lá. Mas nós temos o encargo de orar por esses irmãos. E a segunda coisa, nós devemos entender, irmãos, que isso pode sim, um dia, acontecer conosco também. Nós não estamos olhando para uma igreja do hoje, irmãos. Nós já estamos falando sobre isso há um tempo aqui. A igreja pela qual nós estamos olhando é para a igreja do amanhã, para o depois do amanhã, é a igreja das minhas filhas, é a igreja das minhas netas, é a igreja das próximas gerações. Então isso pode sim chegar a acontecer para essas pessoas. E o que eu estou fazendo, irmãos, para preparar a igreja, para se caso isso chegue a um futuro próximo desse nível de perseguição, qual preparo nós estamos deixando, irmãos, para as próximas gerações? Ou até mesmo para a nossa geração. E uma terceira coisa, quantas concessões, irmãos, nós temos feito para evitar qualquer tipo de perseguição? Quanto tipo de concessão você faz para que não haja um conflito, para que você não perca uma oportunidade de emprego, para que você não perca uma grande negociação? Aí você faz uma concessão, você dança conforme a música. E se a música não tiver nada a ver com Jesus, você dança tão bem quanto, porque você está fazendo concessão com aquela proposta. Mas nós não vivemos por proposta, irmãos. Nós vivemos por um propósito de vida. Existe um filme que eu não vou me lembrar o nome agora, mas que ele mostra bastante esse exemplo, até virou corte aí das redes sociais, aonde o dono de uma grande empresa, ele precisava contratar, ele precisava subir de cargo um dos seus funcionários, só que era um cargo de extrema responsabilidade. E aí a maneira pela qual ele vai testar os seus funcionários, ele chama o funcionário lá na sala dele, junto com o contador, junto com o advogado, e aí ele chama o funcionário, vai chamando um a um, e aí ele vira para o funcionário e fala assim: ó, Davi, deixa eu te falar uma coisa, nós estamos aqui agora, precisamos fazer uma operação, mas nessa operação vai chegar 1000 caixas, e eu preciso que você coloque no relatório somente 800 caixas. Está aqui o contador, o advogado, pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. E aí, irmãos, obviamente que a maioria esmagadora das pessoas que passam por ali fala assim: está tudo certo, chefe, vamos embora nós. O que você falar eu faço. Concessões, irmãos. Concessões para que não haja conflitos, para que não haja perseguições. Mas existe um que chega lá, e aí na hora que o chefe fala tudo isso, ele fala assim: eu não posso fazer isso. O Deus pelo qual eu sirvo, a religião pela qual eu professo, não me permite fazer esse tipo de coisa. E se for para eu ser mandado embora, que eu seja mandado embora, mas eu nunca vou quebrar um princípio. E aí naquele momento, o cara triste, porque ele precisava do emprego, e aí o dono da empresa fala: você está promovido a partir de hoje, porque eu estava precisando de uma pessoa de extrema confiança. Então, irmãos, por muitas vezes, obviamente que isso é uma história de Hollywood, mas muitas vezes a gente age dessa maneira, irmãos. Nós fazemos concessões para tentar nos beneficiar ou para não sermos perseguidos na nossa fé. É por isso, irmãos, que muitas vezes a gente precisa voltar aos marcos do passado, marcos pelo qual nós fomos abandonando, irmãos. Quando a gente fala de carregar a Bíblia, irmãos, parece óbvio, né? Coisa que não é isso que vai determinar se você vai entrar no reino dos céus ou não, irmãos. Quando Jesus voltar, você não precisa estar com a Bíblia na mão, que tem gente que dorme até de calça jeans, achando que quando Jesus voltar, se ele tiver de cueca ou sem, ele não vai, né, irmãos?
Ah não, voltou. Imagina o irmão tendo que dormir de calça jeans num calor igual Goiânia, irmãos, sem ar-condicionado, sem ventilador. Então não é isso que vai determinar, irmãos, mas alguns marcos do passado que nós estamos deixando para trás, irmãos, e que nós precisamos conservar. Coisas simples, básicas do Evangelho, mas que faz toda a diferença naqueles que são apaixonados e aqueles que estão mantendo o primeiro amor. E por isso que os Éfesos, irmãos, os irmãos ali em Éfeso, eles abandonaram o primeiro amor, porque eles entraram nessa onda de que não tem nada a ver, né? Não, mas agora não tem nada a ver. Mas não, irmãos, existem algumas coisas que nós não podemos negociar. Existem alguns princípios que nós não podemos negociar. Então essas aplicações, irmãos, elas vão fazer com que a gente se mantenha firme como igreja, e independente de qualquer tipo de sofrimento que nós estejamos vivendo, seja ele o pecado adâmico, seja ele o pecado individual, lembrando que o pecado adâmico a gente recebe ele com fé e esperança, porque ele é inevitável, irmãos. A maldição que veio sobre a terra, esse mundo, essa terra, esse mundo caído jaz no maligno. Então essa maldição que veio sobre a terra, essa é inevitável, ela vai acontecer de alguma maneira, mas nós recebemos com fé e esperança. E o pecado individual, ele vai acontecer também, porque todos nós pecamos, irmãos. Ninguém aqui é santo para falar que não peque, que não vai pecar. Vai pecar, irmãos. Você vai pecar. Agora, como que nós recebemos isso? Com arrependimento. E arrependimento, irmãos, não é só você arrepender e voltar a praticar. A janela de misericórdia que Jesus abre ali para os irmãos em Éfeso é para que eles voltassem a praticar. Arrependa-te, volta onde caístes, volta a praticar as primeiras obras e não pare mais de praticá-las. Então arrependimento não é só eu arrepender e amanhã eu faço de novo. Eu me arrependo, mas amanhã eu faço de novo. Não, irmãos, isso é safadeza mesmo. Isso aí é você querendo barganhar com Deus. Mas arrependimento, irmãos, é mudança de vida. Eu me arrependo. E ainda que eu não tenha forças, mas é quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Porque na fraqueza aperfeiçoa o poder. E a fidelidade por Cristo, irmãos, é o que nós precisamos entender, que na nossa sociedade nós precisamos de igreja como Esmirna, igreja que não foca em números, irmãos. Ela não está focada em valores monetários, em números, ela não está focada na estrutura, mas ela está focada na fidelidade e obediência a Cristo, custe o que custar. Então que igrejas como essa, irmãos, possa ser a inspiração para nós. Uma igreja que não foi repreendida na sua conduta, irmãos. Das 7 igrejas, somente Esmirna e Filadélfia não foi repreendida. Todas as outras teve uma repreensão do próprio Cristo. Tenho, porém, contra ti. Mas Esmirna não, irmãos. Esmirna se manteve fiel. Por quê? Porque o olhar dela não estava na quantidade de pessoas que estavam se chegando. O olhar dela não se deslumbrou com os valores monetários que passavam pela sua conta. O olhar dela não estava nas estruturas pela qual ela poderia alcançar, mas o olhar dela estava fito em Cristo, na obediência, na fidelidade até o fim. Então que nós possamos, irmãos, assim como a igreja de Esmirna, irmãos, nós possamos ser essa igreja fiel, essa igreja que vai perseverar até o fim, essa igreja que vai permanecer até o fim, não importa o que acontecer, não importa o que nós tivermos que passar, irmãos, mas que a gente permaneça fiel. Se coloque de pé, eu quero orar com vocês. E eu quero orar, irmãos, e nessa oração eu quero convidar a igreja a orar, irmãos, pela igreja sofredora, pela igreja perseguida, irmãos, pelos irmãos que estão em algum lugar do mundo nesse exato momento, irmãos, sofrendo perseguições severas,
por causa do Evangelho. E poderia ser eu e você, irmãos, porque uma coisa que você não escolheu era onde você nascesse e quem fosse ser os seus pais. Não foi você que escolheu isso, irmãos. Mas nós estamos aqui, nessa região, nessa geografia, nessa nação, filhos, muitas vezes aqui tem filhos de crente. Se você teve uma base na sua casa, alguém que te orientou, ou se o próprio Cristo se revelou a você de maneira tal que você foi alcançado, irmãos, seja grato. Mas não esqueça que nós fazemos parte da igreja universal do Senhor. A igreja perseguida somos nós juntos com esses irmãos, e nós estaremos firmes, segurando na ponta da corda junto com eles até o fim, irmãos. Então eu quero orar com os irmãos agora, eu quero orar com a igreja, e nós iremos fazer uma oração profética em prol desses irmãos, uma oração de cobertura espiritual, uma oração de intercessão, uma oração que é ligada nos céus, irmãos. Feche seus olhos e comece a orar, enquanto o louvor cante uma canção, enquanto a igreja adora ao Senhor, enquanto a igreja louva ao Senhor. Eu convido a você agora a quebrar o seu coração, a deixar seu coração ser de fato quebrantado em prol dessa igreja perseguida, irmãos. Ainda que não seja uma realidade para nós, igreja brasileira, ainda que essa perseguição, ó Pai, essa perseguição da força física ainda não seja uma realidade para a igreja brasileira, ó Pai, mas que nós possamos nos compadecer com os nossos irmãos que nesse exato momento estão sofrendo perseguição física, ó Pai, estão sendo perseguidos, estão sendo ameaçados, estão sendo presos, estão sendo mortos. Ah, Deus, não deixe que nós venhamos entrar, ó Pai, nesse lugar de conforto, porque uma vez que nós pisamos no Santo dos Santos, ó Pai, nós não queremos outro lugar, ó Pai. Ah, Jesus, que essa canção seja uma verdade em nossas vidas. Nós vamos cantar uma verdade, ó Pai, não só porque a melodia é boa, não só porque a letra é agradável, não só porque nós sabemos cantar, ó Pai, mas que isso se torne uma verdade declarada para nós como igreja. Quem sabe declare isso, igreja. Nós oramos nessa noite, Deus, apresentamos diante de Ti agora a vida dos nossos missionários aqui dessa igreja local, Samar e Esdras, aonde quer que eles estejam, ó Pai, sabemos que o Senhor é contigo, sabemos que o Senhor é aquele que vai à frente, capacita eles, ó Pai, encoraja-os a ir, ó Pai, na linha de frente, a sofrer dores, a sofrer perseguições, calúnias, ó Pai, mas que eles sejam firmes, fortes no Senhor. Apresentamos também o Davi, ó Pai, que é missionário aqui nessa casa, ó Pai, ele que estará indo para aquela escola missionária, ó Pai, ele que está
Que parece que já nada mais está fazendo sentido, ó Pai.
as obras pela qual fortalecia, aquecia o coração dele, ó Pai. Assim nós oramos, ó Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, Jesus, nessa noite. Poderoso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Nós exaltamos ao Senhor, ó Pai, e engrandecemos o teu santo nome. Aleluia. Se você puder, onde você estiver, celebre Jesus, glorifique a Ele, dê um brado aí de júbilos a Ele, glorifique aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Sente-se aí mais uns minutinhos, irmãos. Eu quero encerrar essa reunião, mas antes eu quero dar alguns avisos. Primeiro aviso de todos, antes que eu já esqueça, tem alguns irmãos